بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على الحبيب. اللهم صل على رسول الله. Sejam bem-vindos, inshallah, nessa nova fase que a gente vai começar sobre a história dos mensageiros, inshallah. Tanto os nossos irmãos novos e antigos que estão aqui, como os nossos queridos irmãos também na internet que estão acompanhando, sejam bem-vindos. Espero que também vocês estejam gostando do que a gente está fazendo aí, das histórias e dessas aulas, inshallah, que vai enriquecer a nossa vida com a vida dos mensageiros, que serve de exemplo, sempre serve de exemplo para a nossa vida, para o nosso dia a dia e para os acontecimentos, assim, para os passos religiosos que a gente vive no nosso cotidiano aqui no Brasil e em qualquer lugar também que o pessoal está assistindo, inshallah. Depois da volta grande que a gente deu e as fases que eu expliquei sobre a vida dos mensageiros, começamos com Sayyidina Adam, que é a primeira fase, e foi indo até o Sayyidina Ibrahim. Começou a segunda fase, segunda fase, assim, a segunda parte da vida dos mensageiros, e agora a gente vai começar com a terceira fase. Só que a terceira fase muito mais, apesar de que a história de Sayyidina Ibrahim e a história de Sayyidina Yusuf levou muito tempo, né? E do Sayyidina Adam, só que agora, daqui para frente, cada um vai ser bem, as histórias deles bem generosas, né? Bem cheia e rica de informação. Entre eles, Sayyidina, agora que a gente vai começar com Sayyidina Musa, e depois alguns passa rápido, alguns profetas, tipo Sayyidina Sulaiman, Sayyidina Daoud, etc., até chegar no Sayyidina Al-Masih, terceiro também, que vai ter uma vida, apesar de que a vida dele foi curta, o Cristo, mas também é riquíssimo de informação. Aí passamos para o último e derradeiro, que é praticamente quando a gente for para a Sira do Sayyidina Muhammad, chama-se a Sira, não é história. Sira significa extensão de história, uma coisa muito grande, muito gigante da história do Sayyidina Muhammad. Espero que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê vida e nos dê, inshallah, capacidade para a gente continuar e para a gente poder chegar até a Sira do Sayyidina Muhammad, para poder finalizar. O meu sonho é a gente fazer isso, inshallah, não por causa só daqui, como no internet, inshallah, para a gente colocar isso em português. O que falta de informação em português é a história dos profetas, é a história dos mensageiros, certo? Então começamos a nossa de hoje. Depois dessa rodada dos profetas e mensageiros que nós passamos, viemos parar, como falei, na terceira parte. Eu vou ler assim os detalhes no início, assim, os detalhes da história do Sayyidina Ibrahim, do Sayyidina Musa, Moisés, né? Porque essa primeira parte dele, assim, é importante a gente ler, porque tem bastante informação interessante para a gente entender. O Sayyidina Musa é min Ulil Azm. Todo mundo sabe o que é Ulil Azm. Eu expliquei no início. Ulil Azm, os mais fortes, os mais potentes. O que é os mais potentes? Mais completos. Que seria profeta e mensageiro. Nós passamos por mensageiros e passamos por profetas, certo? Mas tem cinco deles, quero que os jovens prestem atenção, porque tem bastante chocolate aqui, para distribuir no final. 5 deles, desses Ulil Azm, que seria profeta e mensageiro, são fortes, os mais potentes, mais fortes, e divulgaram mensagem, receberam mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. O que quer dizer divulgaram e receberam? Divulgaram dos anteriores deles, tipo, passou uns profetas antes deles, eles divulgaram o que é os manuscritos deles, os livros, as mensagens que foi revelada, e foi revelado para eles também parte dos mensageiros. E como é importante também destacar, eles são sequência um do outro, não são diferentes, nenhum assim elimina a história do outro para continuar dele, ou para começar dele. Todos são continuação um do outro. Os 5 Ulil Azm, quem são? Alguém sabe? Quem são? Eu vou repetir, eu vou falar agora
para vocês no final da aula decorar direitinho, tá bom? O chocolate vai ser para o final da aula. Então, prestem atenção. O primeiro deles quem? Nuh. Alayhi salam. Nuh. Noé. O segundo? Ibrahim. Alayhi salam. Sempre a gente fala alayhi salam. Terceiro? Moisés, que a gente vai começar a história dele hoje. Certo? E o quarto? Isa. Alayhi salam. Sayyidina al-Masih. Cristo. Certo? E vocês da internet vão ganhar também chocolate virtual, como está. Então, é bom responder, pode escrever depois na Mesquita Nur, na página da Mesquita Nur, as respostas, se vocês quiserem, no final. E o último, derradeiro de todos, sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então são 5. Ulil Azm, os mais fortes, os mais completos, certo? Mais sofrido. Não vou repetir para não facilitar a pergunta. Ele, um deles, Sayyidina Musa, um deles, certo? Ulil Azm, recebeu a mensagem. Quantas vezes foram citados Sayyidina Musa no Corão? Mais citado. O mais de citado. todos os profetas na Corão. A gente fez um levantamento assim, eu tive cuidado de fazer um levantamento da vida dele um pouco, para poder detalhar, sabe? Porque realmente é muito importante a vida dele, né? Pela informação e pelas leis que ele trouxe para a gente. Muitas das leis que nós temos, os 10 mandamentos, os 10, no caso, como é que fala aí? Mandamentos são dele, leis. Né? Um deles, dente por dente e olho por olho. O roubo, bastante coisa. Então é muito importante na nossa vida, Sayyidina Musa. Foi citado no Alcorão Sagrado 73 vezes. 73 vezes. Quero só lembrar também, muitos historiadores que falam sobre a história dos profetas, não me considero igual a eles, lógico, ainda estou longe para ser igual a eles, mas os que fazem pesquisa assim, sobre os mensageiros, inclusive muçulmanos, eles nadam muito de informação nos livros israelitas, porque eles são completos. Tem dados, tem datas, tem locais, mais do que o nosso. Só que a gente tenta ter cuidado só pegado ao Corão Sagrado, para poder, só da história islâmica mesmo, né? Para a gente poder esclarecer, porque se a gente for correr atrás de outras histórias, está cheio na internet, né? Está cheio de outros também religiões. Não, a gente quer só a informação islâmica da história dos profetas, para a gente mostrar a imagem da história dos profetas ou dos profetas no islamismo, né? Para a gente ter mais segurança, mais confiança nessa história e na veracidade dessas histórias, né? Então não temos nada dessas informações que a gente passa, não pegamos nada dos livros israelitas. O Sayyidina Musa era famoso Musa ibn Imran, filho de Imran, né? E da descendência, aqui a história diz da descendência de Sayyidina Yaqub, que seria da descendência do Ishaq e da Ibrahim, alayhi salam. Todos esses profetas e mensageiros, não Sayyidina Ibrahim só que é profeta e mensageiro, os outros são só profetas. A fisionomia dele, aqui cita a fisionomia dele muito forte, era muito forte, muito gigante o corpo dele, e era negro, a cor negra dele, era de descendência negra, dos povo judaico, mas era negro. Ele tinha uma falha, um pouco falha na fala dele, tanto é que quando recebeu a mensagem, ele pediu para Allah o quê? O auxílio do irmão Harun, para ter o irmão Harun, porque o irmão dele, Harun alayhi salam, era mais claro nas falas, era mais rápido nas falas, tanto é que o faraó, quando falou para o povo dele, olha só, tirando sarro, olha só, quem é o mensageiro de vocês? Olha só, nem sabe falar direito, não consegue se expressar.
ele cortava, sabe, hoje talvez seja parecido com um gago, alguma coisa assim. Cortava, subhanallah, só que quando ele falava de religião, ele não gaguejava, subhanallah. Quando eles entraram, o povo do Sayyidina Yusuf, né, os filhos do Jacob, quando entraram, lembra que a gente contou na história, quando eles entraram no Egito, eram bem tratados pelo faraó, que era da época que Sayyidina Musa salvou todas as nações, Sayyidina Yusuf salvou todas as nações com aquele sonho, né? Então era muito bem tratado o povo deles enquanto ele vivia, enquanto aquele faraó vivia. O faraó, o que significa? Igual o Habasha. O Habasha era Najashi. Najashi é um apelido, não era o nome do rei, é um apelido. Aquele que se torna o rei do Habasha, que é a Etiópia agora, era Najashi. Aquele que era o rei do Egito era Faraó, né? Aquele que era o rei do Furs, que é o Kisra, né? Todos eles têm apelido, né? E o faraó era apelido. Tinha depois dele, antes dele, muitos faraós, né? Que era o rei do Egito. Quando entraram na época do Sayyidina Yusuf, entraram 86 pessoas, entre crianças, mulheres, adultos. Os irmãos dele, que eram 12, ele junto com os irmãos dele, eram quantos? 86. Não, 12. Ele e os irmãos dele. 12. E os que entraram no Egito? 86. Ok. E quando eles foram sair, quando Sayyidina Musa tirou, depois a gente vai chegar nessa história, só que estou colocando aqui os dados, detalhes. Quando eles foram sair do Egito, quanto eram? 12 tribos? 12 tribos de 50 mil cada tribo. 50 mil cada tribo. E era 12 tribos. Significa 600 mil pessoas saíram do Egito. Entraram 86. Só que na verdade a descendência era dos filhos de Jacob, 12. Cada um tinha da descendência dele 50, porque os que entraram do Egito só eles, só a família deles. Só que eram 86 entre filhos e netos e mulheres e essas coisas, entraram 86 pessoas. Não tinha outras famílias, tinha só a família dele. Na época do Sayyidina Yusuf também, o faraó, só para ter uma informação, chamava Rayyan ibn al-Walid. Rayyan ibn al-Walid, esse faraó que existia na época do Sayyidina Yusuf. E ele tratava muito bem a família dele, e tratava muito bem ele por ter salvado o Egito e todas as nações em volta, né? Aí depois dele, lógico, morreu o Sayyidina Yusuf, morreu o Sayyidina Jacob, morreu aquele faraó. Aí depois dele começaram a vir os faraós e mudaram, lógico, mudaram muitos. Vieram logo em seguida, aquele que veio depois desse Rayyan, logo em seguida começou a judiar do povo de Israel. Por quê? Começou a judiar, eles tinham ódio deles. Por quê? Aquele faraó que tratou bem deles começou a se convencer da religião, não se converteu, mas começou a se convencer da religião e acabou menosprezando e tirando coisas dos monges da religião dele, né? Teve um conflito bastante, então muita gente teve ódio e ele era sempre contra o irmão dele por esse tratamento. Só que ele prometeu, quando ele assumir, ia modificar a situação, e modificou mesmo. E daí para diante, cada vez que vinha um, era pior que o outro, né? Até que chegou esse que era da época, um pouco antes da nascença do Sayyidina Musa, chamava Al-Walid ibn Mus'ab. Quando chegou, esse era o pior de todos, pior espécie de todos. Era muito ruim, muito ruim. Chegou a fazer, ele achou que muito pouco está sendo feito contra o povo de Israel. Ele queria fazer mais, queria fazer pior. Começou a dividir o Egito em camadas sociais, certo? Para ter tratamento diferente. Dividiu todos e a pior camada social era o povo de Israel, os judeus. Pior camada. Igual que estão fazendo lá na Índia.
Talvez um pouco pior. Talvez um pouco pior. Na Índia estão livres com a vontade. Quer dizer, tem pessoas, a gente sabe, pelo que a gente sabe da história, as pessoas se humilham porque acham que ele é menor, de menos social do que o outro. Mas nesse caso, eram forçados, né? Eles eram maltratados assim, forçados mesmo. Até que um pouco antes da saída do acontecimento, surgiu um acontecimento assim meio de passagem. O faraó, ele queria uma mulher, ele pegava, né? Ele pegava, porque para ele, sem casamento, sem nada, pegava para ele como escrava e usava ela, né? Do jeito que ele quer. Ele viu uma mulher linda demais, e muito jovem. Ele queria ela. Aí o pai dela falou, não, eles são restos dos religiosos do Egito. Essa família. Restos que ainda seguia, parecia que seguia a época de Sayyidina Yusuf. Ainda havia restos. Porque muita gente até se converteu com Sayyidina Yusuf, né? E essa família, essa moça era muito bonita e muito religiosa. Ela, principalmente, muito religiosa. Aí o faraó queria ela. Aí o pai dela falou, não, como escrava não, pode matar, pode fazer, porque ele matava, se desobedecia, matava, pode fazer o que você quiser, mas levar ela como escrava não, você quer ela, você casa com ela, casamento normal, com dote, com oficial, para ficar na sua casa como esposa, não como escrava. É lógico, como esposa é outro tratamento, outra vida, né? E realmente ele aceitou, era muito bonita, ele queria de qualquer jeito. Ele aceitou ela. Quem era? Ásia. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arrepiou quando falo disso. Ele falou assim: "Kamula min ar-rijali kathir, wa lam yakmal min an-nisa illa arba." Se completaram na fé e como pessoas de homens na terra, muitos, mas de mulheres, só 4. Se completaram na fé muito forte. A primeira deles era Ásia. A primeira era Ásia. A segunda era Maria. Prestem atenção nesses dados, hein? A primeira das 4 mulheres completas, perfeitas da terra, Ásia. A segunda, Maria. A terceira, Khadija, esposa do Profeta sallallahu alaihi wasallam. E a quarta, Fátima Zahra, a filha de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu al-Habib. Então, casou com ela. Ela aceitou, ela não queria também. Quando o pai dela veio dar a notícia, ela não queria. Só que o pai dela falou para ela, olha, ele vai casar com você com respeito. Se você não quiser, não tem problema. Só que já espera, já sabe o que ele vai fazer. Ele vai matar você primeiro, depois vai matar todos nós, toda a família, né? Se quiser, não tem problema, não vou te forçar a nada. Eles eram religiosos, né? Eram dignos, não como hoje. Muitas pessoas falam árabe ou muçulmano, planeja o casamento da filha quando nasce. Como o Muhammad planejou o casamento da Maria, né? Ou prometido, como falam por aí. Isso tudo mentira, isso tudo falso. A opinião dela em primeiro lugar, quando ela crescer, ela tem que ter a opinião dela, aceitar ou não aceitar. Isso é essencial, isso é, até antes, a gente fala e dá exemplo da gente como da época dos profetas, porque nós sentimos e temos certeza e temos fé disso, que somos sequência desses mensageiros e profetas. Não consideramos que somos diferentes, não. É outra religião, não, somos sequência dessa religião. O Islã, no início de ser nada, até hoje, é Islã, né? Então ninguém promete e ninguém planeja. Está aí a prova do casamento da Ásia alayha salam. Casou com ela, só que não, por bom tempo não tiveram filhos. Esse faraó, ele chegou no extremo. dizendo para o seu povo: eu sou o próprio Deus.
ele não aceitava mais, não se contentava mais com o rei, com o faraó, era rei dos reis da época do local, né? Ele não se contentava. Imagem de Deus na terra. Ele achava que era a imagem de Deus e era o que dava e que matava, o que fazia o que quer. Então, era o essencial, mas ele não sabia do futuro, nem do presente, nem do que passou. Tanto é que nessa época, quando ele começou a declarar leis e falar que ele é Deus e proibido alguém falar, adorar alguém além dele, sonhou um sonho. Mas nem o simples sonho como Deus, ele não sabia desvendar o sonho dele. O que ele fez? Todos eles tinham a camada de mágicos e de pessoas que interpretava sonhos, e ainda quando eles queriam fazer guerra, alguma coisa, eles consultavam eles se vão vencer ou não, se é hora de atacar ou não, né? Aí ele sonhou um sonho. O que é esse sonho? Ele sonhou, olha a diferença dele e do outro sonho. Ele sonhou que um fogo, uma chama de fogo gigantesca, que ele não via os lados, sabe? Era enorme. Por todo lado que ele olhava, fogo, vindo da Terra Santa, de Jerusalém. Um fogo gigante. Veio e não deixou nenhuma casa no Egito, não queimou. Queimou tudo, com tudo que tinha. E o estranho é que quando passava fogo assim para frente, cada vez passava uma camada de casas, as casas dos judeus e do povo de Israel estavam inteiras. Só do povo do Egito. Só do povo do Egito que era eliminado. Aí ele precisava desvendar o sonho, né? E adivinha o que a resposta do sonho veio para ele? Veio os mágicos, se reuniu todos eles e falou para eles, descobriram, eles falaram para ele, porque eles já tinham previsões nas coisas deles, eles já tinham adivinhado que vai aparecer uma criança naquele ano, já estava previsto naquele ano, apareceu uma criança que vai ser do povo do Israel, e que o fim desse faraó, o fim dele vai ser nas mãos dele, nas mãos dessa criança. Ele ficou louco. Como? Eles falaram para ele, esse fogo que veio de Jerusalém significa esse menino que vai nascer, que vai acabar com você, vai acabar. Só que nos livros religiosos da época, como hoje, nós temos as previsões do que vai acontecer, do que está acontecendo, do que está acontecendo e do que vai acontecer para o futuro. Nós sabemos, alhamdulillah, porque o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou as previsões do fim. Ele tinha previsões religiosas sobre isso. Só que ao ponto, detalhe mais engraçado e mais importante, os mágicos dele não descobriram, não sabiam. Os livros religiosos falavam, mas ele não tinha acesso porque ele proibiu tudo, né? O que era? Era realmente nos livros sagrados estava escrito que uma criança que nasce naquele ano vai ser o fim do faraó nas mãos dessa criança. Só que o detalhe a mais que não foi, fala no livro sagrado, naquele livro sagrado, que essa criança vai ser criada dentro da casa do faraó. Dentro da casa dele, vai ser criada, crescida e depois vai acabar com ele. Subhanallah. Ele mesmo, com todo o poder, com tudo que ele sabia e achava que era Deus, vai criar e vai sustentar no luxo essa criança, e no fim essa criança que vai acabar com ele. Subhanallah. Se ele soubesse disso, subhanallah, você viu que é a gente planeja as coisas e Allah planeja as outras coisas muito melhor. A gente pensa que a gente sabe das coisas, a gente não sabe nada. Allah subhanahu wa ta'ala planeja as coisas que você nem imagina. Se ele soubesse, se os mágicos acertassem isso, ele não ia matar o Sayyidina Musa na casa dele, ia matar, não ia deixar viver. Essa criança, vou criar na minha casa, é essa, né? E ele sabe que era do povo de judeu. O que ele ficou assim as coisas, até que quando soube dessa notícia e desvendaram o sono dele, o que ele declarou? Declarou uma lei para todas, como é que chama as mulheres As grávidas, que ajudava a ganhar neném, como é que chama aqui em português? Parteiras. Avisou todas as parteiras, não havia hospitais para fazer, só parteiras. Avisou todas as parteiras que existia lá no Egito, que qualquer criança, menino que nasce, vai avisar ele, senão se algum escapa,
ele matava a mulher. E deu ordem para o exército dele ficar vigiando. Quando nasceu uma criança, menino, no povo de Israel, de golpe, mata. Sem pensar, mulher deixa, criança, homem pode matar. Aí eles foram e mataram e tudo. E a mãe de Sayyidina Musa estava grávida nesse ano. Estava grávida para ter o filho. Quando declarou essa lei, ela escondeu. Não deixou ninguém saber. Só as pessoas íntimas da família sabiam que ela estava grávida. Porque se as parteiras eram do povo do judeu, mas elas não tinham coragem, lógico. Se ela esconder e ele descobrir, ele vai matar ela. Então ela tinha que falar. Eu passei uma coisa que eu falei, eu ia ler para não passar nada. Passei uma coisa sobre as camadas sociais que quando ele dividiu, ele fez do povo judeu a última camada, a pior que tem. Fez deles ainda pior, escravos. Declarou que são escravos. Todos que ele queria, escolheu para o palácio dele, para todos os lugares que ele quer para trabalho, e o resto falou para a camada mais alta, autorizados, pode pegar eles como escravos para vocês. Quer homem, quer mulher, quer criança, pode pegar. Livre. Voltamos para a história da mãe de Sayyidina Musa. Subhanallah, logo de cara tem um milagre gigante. Logo de cara, quando ela estava grávida dele, né? Como vai nascer, ela preocupada, não dormia, preocupada, o que ela vai fazer com o filho? Né? Se um soldado passar perto as casas eram pequenas, se era muito do lado da rua, passar a escutar choro de criança, o que ela vai fazer? Ele vai querer entrar e ver. Não tinha. Preocupada, desesperada, o que ela vai fazer? Né? Até que Allah subhanahu wa ta'ala desceu, sabe, uns sentimentos de tranquilidade no coração dela, né? Como se tivesse assim, pessoas falando para ela, calma, calma, ele está nos olhos de Deus, protegendo ele. Não fica preocupada, não fica preocupada. Até que, né, quando estava perto de ganhar o neném, veio também a voz e falou para ela, calma, tenha ele com maior tranquilidade e dá de mamar para ele tranquilo, até que você sente perigo. Se houver qualquer perigo, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala está planejando, está tudo planejado, o percurso dele, como ele vai ver, como ele vai e volta e tudo. Ele falou para ela, se você temer algum perigo sobre ele, põe ele numa caixa, assim, tipo caixão, né? E põe ele do lado do rio Nilo, no rio, e não fica preocupado. Quer dizer, estamos garantindo, Allah subhanahu wa ta'ala disse assim, estamos garantindo que vamos retorná-lo a você. Não fica preocupado, tranquilo. Só que ela, mãe desesperada, ela tinha outros filhos, tinha bastante filhos. Mas subhanallah, a mãe tem espaço enorme no coração dela, no coração que cabe o mundo, tem um espaço enorme para cada filho, um espaço enorme para cada filho no coração dela, sabe? E se aquele espaço não for preenchido, se o filho não estiver por perto, fica vazio, fica desesperador, fica preocupada, fica, sabe, é a mãe, subhanallah. Aí teve filho, começou a dar de mamar e só a família sabia. Aí aos poucos começou a surgir assim, algumas coisas que podia perder, os soldados escutar e pegar ele, né? Ela sentiu o perigo, ela sentiu realmente, como aquela voz falou para ela, sentiu o perigo, colocou ele numa caixa, assim, tipo caixão, cobriu, bem protegido, e colocou no rio. Mas ela fez um detalhe a mais. Ela falou para a irmã dele, irmã jovem, Taqassa, quer dizer, acompanhe ele, deixou ele no rio e o rio foi levando, acompanhe ele, né, e vê o que vai acontecer com ele. Aí a irmã realmente, de longe, do lado escondido, assim, de um jeito escondido, ficou acompanhando o rio e foi levando até chegar no outro lado. Do outro lado, o que é? Que faz parte pro rio, assim, sabe aquelas mansões que
que vai até a lagoa, que tem as lanchas, que tem não sei o que lá, não tinha lancha, mas é mais ou menos parecido, né? Que cada palácio, cada mansão tem abertura para aquilo lá, para as pessoas. Quem era? Do faraó. Quem que estava lá no rio? Ásia. Ásia. Ela estava lá, a esposa do faraó. Ela ficou encantada, porque não tinha filho, passou uns anos, não tinha filho, ficou encantada com aquela criança. Pegou, levou assim, enrolou e começou a cuidar dele com o maior carinho, né? Aí ela falou para o faraó, por favor, essa criança, principalmente essa criança, não vai te fazer mal. Ele viu pela fisionomia dele, não é do povo do Egito, é hebraico, né? Sabia que era judeu. Aí ela falou para ele assim, nunca tinha pedido, porque ela não suportava, ela vivia com ele, mas não suportava ele. Então nunca, sabe quando você está convivendo com uma pessoa que olha para você torto, olha para você, sabe, está vivendo sem querer, forçada com você, aí você quer alguma coisa, né, de favor para agradar ela, para poder conquistar um pouco do carinho dela, né? Então esse faraó queria isso, né? Subhanallah, olha como surgiu na hora certa. Aí ela falou para ele, deixa ele viver, qurratu aynin li wa lak, né? Quer dizer, ele pode ser assim, como se fosse, se diz, ditado, luz dos nossos olhos, assim, para mim e para você. Ele falou, para você pode ser, deixa ele para você, para mim não quero. Já tenho filhos, já tenho assim, suficiente, e não quero esse, porque por causa da cor também, negou. Aí ela falou, tudo bem, já que deixou, subhanallah. Só que aí, Allah subhanahu wa ta'ala, olha cada milagre que acontece, subhanallah. Isso mostra pra gente que a gente se entregar para Allah subhanahu wa ta'ala com a nossa fé, de tudo, em tudo que a gente tem, de força assim, de potência, Allah subhanahu wa ta'ala nos protege, Allah subhanahu wa ta'ala nos corresponde, wallahi. Mas precisa, a sua fé total, se entregar para Allah subhanahu wa ta'ala. E a mãe dele estava desesperada, já estava na rua desesperada, ela queria gritar, queria falar, só que algo vinha e acalmava ela, subhanallah. Aí a esposa do faraó começou a tratar, trazia as mulheres, trouxe praticamente todas as mulheres que tinha ganhado neném naqueles dias para dar de mamar para ele. E ele só chorava e não pegava nenhum peito, nenhum. Subhanallah. Já estava emagrecendo. Passou um dia, passou outro. Ficaram desesperados, né? E ela principalmente ficou desesperada, ela precisa sustentar a criança, não pega, sabe? Eles saíram no outro dia no mercado, a caça de mulheres. Qualquer mulher que falava que ganhou neném, eles falavam para ela, experimenta, pelo amor de Deus, vê se ele pega. Não pegou. Até que a irmã dele estava andando o tempo inteiro acompanhando ele. Aonde eles foram com ele, ele acompanha ele. Aí ela chegou perto da Ásia e falou assim, meio cochichando, porque é pobre e assim, ninguém vai dar o valor, né? Chegou perto dela, ela falou, eu posso garantir que uma mulher que dá de mamar, ele vai aceitar. O quê? Quem é você? Não interessa. Eu sei quem é, uma mulher carinhosa, pode experimentar, tudo, não sei o quê. Nenhuma criança pegou o peito dela e recusou. Aí, interessou, onde você mora, quem é a mulher, não sei o quê. Ela falou, a senhora fica sossegada em casa, vai para casa, eu vou chamar ela e trazer para a senhora. Pelo amor de Deus, traz urgente. Ela falou, pode ficar sossegada, eu vou trago ela. Aí ela foi, levou ela lá, levou a mãe dela ficou feliz, subhanallah, ela sentiu que a promessa de Allah está se cumprindo, subhanallah. Levou lá, na hora que colocou no peito, ele pegou e com tudo, né, começou a mamar. A Ásia se encheu de felicidade, subhanallah, se encheu de felicidade, achou a solução para o filho dela. Ela sentiu já, o filho dela queria de todo jeito. Aí um dia, outro, todo dia eles mandavam até os soldados trazer, davam presentes para ela, dava o que ela quiser. E trazia ela todo dia para o palácio. 2, 3 dias, aí a Ásia chamou ela, falou para ela, você não quer ficar aqui? Eu te dou tudo que você quiser, tudo que você sonha. E para sua família, presentes e sustento, tudo que você imagina. Muito mais do que você vive agora. Só fica aqui, só para dar de mamar para ele. Ela falou, não posso. Eu tenho outros filhos, tenho marido,
tenho casa, eu preciso cuidar. Olha só, subhanallah, como Allah disse. Se ela souber, né, que talvez a Ásia não vai dar para ela o filho e ficar lá, ela tá, lógico, ela ficava desesperada. Só por ser o filho, ela ficaria lá. Ela ficaria lá. Eu lembro de uma cena, subhanallah, isso é prova. Quando a gente teve a nossa filha, a mais nova, essa que está aqui, ela ficou um tempinho na incubadora, né? E eles não davam assim, leite suficiente, essas coisas. A minha mulher ia dar de mamãe, a gente ficava, eu e a minha mulher ficavam de longe olhando para ela, o tempo inteiro chorando e a gente chorando junto. Wallahi, a gente chorando junto. Aí veio o médico, queria ajudar ele, o médico falou para a minha mulher, você pode vir 3 vezes para dar de mamar? Ela falou, não, 3 vezes eu fico aqui, eu sento aqui, não saio daqui, se quiser, eu fico aqui. Wallahi. Subhanallah, o filho é outra coisa. Eu falei para ele, eu trago a comida para você, traga o que você quiser, fica aqui com ela só. Né? Não queria ver mais ela chorar, né? Recém-nascida, subhanallah. Imagina a mãe. Ela falou assim, não, eu tenho outros filhos, porque ela sabia o que estava fazendo. Ela queria levar e educar ele da forma do povo de Israel, da forma religiosa. Ela era religiosa. Levou ele. Aí a Ásia falou para ela, tudo bem, toma, quanto você quiser, só quero ver ele todo dia. Falou, pode ir lá, a gente traz para você, não tem problema, só que fica lá, dá de mão, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, olha só o milagre. Allah subhanahu wa ta'ala cumpriu realmente e trouxe para ela de volta, falou para ela, fica tranquilo, nós vamos trazê-lo de volta para você, tranquilizar seu coração, né? Aí ela ficou com ele, começou a dar de mamar, sustentar, educar, né? Ele ir crescendo. Quando acabou de mamar, lógico, tem que voltar para o palácio, né? Para a vida prometida. Voltou para o palácio, já mais ou menos assim, menino já sustentado, tranquilo, forte, né, do leite da mãe, da própria leite da mãe dele, não era leite, né, qualquer. E outra coisa, isso é bom para a gente servir, para a gente dar como exemplo. Só eu lembrei disso, assim, falando da história, eu lembrei disso. Leite materno é super importante, é muito bom, é essencial na vida das crianças. Mas a visão religiosa, que quando uma mãe dá de mamar para outro filho, para outra criança que não seja filho dela, se tornou esse filho ou filha irmão daquele que é do mesmo parto. Tipo assim, a mulher teve o parto esse ano e a outra mulher teve parto no mesmo ano, certo? Aí ela não teve leite, a colega dela deu de mamar, nem que fosse uma vez só deu de mamar, se tornou o irmão do outro que tem da mesma mãe, né? da outra mãe que nasceu no mesmo ano. Entenderam como é que é? Se tornou irmão, quer dizer, irmão, o que significa? Que o mesmo que as leis para o irmão normal, serve para esse irmão. Proibido casar, certo? Se for irmão e irmã, certo? Proibido casar, proibido ter nenhum tipo de relacionamento, né? Irmão mesmo, irmão perfeito, né? Os outros irmãos, vamos supor, essa menina teve outros irmãos antes dela, isso não é haram, isso para essa criança que é irmão dela, não é haram, pode ter relação, pode casar, mas essa irmã, essa daí é haram. Eu só quero, antes de finalizar um pouco, citar isso. Hoje, infelizmente, no Ocidente, não só no Brasil, no Ocidente, existem essas campanhas do banco de leite materno e doação, certo? Quantos irmãos e irmãs estão espalhados por aí, por causa disso? É? Vai uma mãe, vai lá no banco de leite e pega um pouco de leite do filho dela. De quem? Ninguém sabe. Futuramente ele pode casar com a irmã dele, sem ele saber. E isso que gira doenças, gira problemas, gira defeito de filhos.
Por isso, essa visão islâmica, existe, lógico, existe muito mais explicação sobre isso, só para a gente entender, aproveitar a carona da história e entender essa parte. Ela deu de mamar, por isso que destaquei, deu de mamar para o próprio filho dela, quer dizer, não teve nenhum irmão assim, diferente. Voltando à história, voltou para o palácio e começou a ser criado com o maior carinho por Ásia e por Faraó também. Com os irmãos, não tinha diferença, ele queria agradar ela, não tinha diferença. Até crescendo, e ele sabia, dentro dele fervia algo chamado meu povo, certo? Ele queria salvar o povo dele, queria fazer alguma coisa pelo povo dele, ele sabia que aquilo era o povo dele, o povo judeu, o povo de Israel. Ele estava vendo que eles estão sendo escravizados. Então ele estava, aquilo lá estava circulando dentro dele, que vai, um dia, quando crescer, vai fazer alguma coisa para salvar eles. Não vai deixar assim, estava sentindo muito. Então o que ele fez? O que ele preparou assim, para salvar? Ele começou a planejar essas coisas e o que ele fez para salvar eles e o que ele preparou, a gente vai saber, inshallah, na próxima aula. Barakallahu fikum, e espero que isso sirva de grandes exemplos da fé em Allah subhanahu wa ta'ala e desses milagres que aconteceram. Em cada história, em cada parte da história dele é um milagre grande do Sayyidina Musa, né? Então vamos aprender a história dele muito bem, né? Porque existem muitos detalhes desses que a gente acha que é igual da Bíblia. Tá lá, passou nos filmes, passou na Bíblia, a gente pensa que é igual, mas não é. Tem detalhes que são totalmente diferentes, não tem? Muito diferente, né? Essas partes aí que é da Ásia, quando conquistou, na Bíblia explica que ele estava lá no Palácio do Faraó, mas não explica como chegou. No filme está loiro. Então não... No filme está loiro. Tá? É loiro no filme. Loiro? Então, era negro. Ele é sefardita. Então. Ele é moreno, né? Bem moreno. Então aí a gente, para entender, temos que entender a história islâmica, a nossa versão islâmica, inshallah. Então espero que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe todos. Ele era moreno ou negro? Negro. Porque na história fala era moreno, o Faraó aceitou ele. O Faraó aceitou ele por isso também. Como falei, só para encerrar os queridos da internet, porque o chocolate só para o povo daqui, Barakallahu fikum, muito obrigado, e acompanhem sempre essas nossas histórias pela Mesquita Anur e pela Rádio Islam BR e TV Islam BR também, que a gente posta logo em seguida na Rádio e TV Islam BR. Muito obrigado, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.